Olá, sexto ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Estamos aí voltando para a nossa nova etapa, né? Segundo semestre, terceiro bimestre, e vamos continuando aí até as novas notícias. Bom, nossa aula de hoje, a gente vai estar iniciando esse terceiro bimestre, e o principal tema do terceiro bimestre, nele a gente vai estar falando sobre os seguintes conteúdos: lugares e paisagens, né? Os lugares são os lugares que tem a ver com, estão relacionados aí com a sociedade, né? Os lugares da superfície da Terra, onde a sociedade vive, convive, conhece ou explora. E dentro desse contexto aí que a gente vai estar estudando, está com base aí no capítulo 5, que é o módulo 3, que a gente está iniciando aí nosso terceiro bimestre, ok? Então, para iniciar, vamos lá para o nosso livro, como a gente normalmente faz. A gente compartilha aí a página do livro, o início aí do módulo 3, para a gente seguir com o nosso conteúdo. Vamos lá, pega o seu livro, acompanha comigo para que você possa visualizar no teu e marcar aquilo que for necessário, ok? Compartilhar aqui a nossa tela. Deixa eu tirar esse efeito aqui, que é só para ilustrar o nosso início. Direto aqui, ver se dá para ir. Então, o nosso início aí está mostrando aí, ó, lugares, os lugares e as paisagens. Né? O texto aqui inicia, o capítulo mostra aí uma imagem de uma cidade da Bolívia, a cidade de La Paz, onde a gente vê aí as imagens com algumas referências, das quais a gente vai separar aí referências naturais, referências culturais. Para a gente iniciar, vamos ler aqui esse texto que está relacionado a essa imagem e que dá início ao nosso capítulo. A superfície terrestre é composta de inúmeras paisagens, que por diversas razões são diferentes umas das outras. As características naturais de um lugar e o modo como as pessoas nele interferem modificam de acordo com seus interesses e necessidades. Estão entre as principais razões dessa diferença. Então, tanto as características naturais como o modo como as pessoas interferem nesse lugar vai dar aí as referências de um determinado lugar. Né? Um local, por exemplo, com as características naturais, ele pode se diferenciar pelo relevo, pela vegetação, por um rio, por um lago, pela questão no caso, essa imagem aqui que está mostrando, vamos marcar aqui para a gente acompanhar. Ó, no caso aqui, a gente tem, em relação a um espaço que tem elementos naturais marcando, a gente tem a geleira aqui, ó, em cima desse relevo. A gente tem lugares que tem relevo muito elevado, a gente tem lugares que tem relevo mais plano, né, como essa região aqui, ó. E então, das características naturais, a gente pode ver a questão do relevo, a vegetação, essa formação do gelo nas altas montanhas, a questão do rio, de um lago, a proximidade com o mar, a distância do mar, e um lugar que pode ser desértico, né, com característica de deserto, e por aí vai. Isso são os elementos e fatores naturais. A gente pode ver uma área, né, um lugar que a gente note uma paisagem que seja chamada de paisagem cultural, quando a gente vê esses elementos naturais predominando, como as casas, né? A gente está vendo aqui, ó, no fundo da cidade, tem uma área com muitas casas, que aparentemente são casas de apenas um andar, né? Opa, apenas um andar, são casas que, da maneira que tá, parece ser uma área de, como se fosse uma comunidade carente, e a gente tem aqui nessa primeira parte da paisagem, que a gente chama de primeiro plano, a gente vai aprender isso, que são os prédios, né, que parece ser
o centro da cidade, onde tem outros tipos de construções, e a gente percebe aqui elementos culturais, como os prédios. Aqui embaixo, deixa eu abaixar aqui um pouquinho a imagem, se eu consigo, sim, sai. Aqui, ó, tem alguns elementos que dá a impressão que é uma igreja, e aqui tem um estádio, né? Tudo isso são elementos culturais, né? Formado ali de acordo com o modo de vida dessa sociedade. Eles constroem prédios, constroem igrejas, constroem estádio, porque é o modo de vida deles. Se a gente estivesse falando de um local com um tipo de cultura indígena, obviamente que tu ia ver que o homem modificou o local, mas tem outros elementos. Ao invés de prédios, estádios, igrejas, você vai ver outros fatores ali marcando aquele local, ok? Então, o primeiro momento é a gente ver isso, que a gente vai estar estudando os lugares e dentro desses lugares, né, que a gente está falando basicamente da superfície terrestre, a gente vai ver algumas paisagens. E a paisagem, a gente já vai ler ali a definição do livro, mas a paisagem é a parte do lugar, a parte do espaço da superfície terrestre em que a gente consegue perceber pelos nossos sentidos, principalmente pela visão, por aquilo que a gente vê, né? Então a imagem ela pode se diferenciar pelos fatores, elementos naturais e pelos elementos culturais. E aí, quando é formada por elementos naturais, a gente diz que é uma paisagem natural. Quando é formada por elementos culturais, a gente diz que é uma paisagem cultural. Lembrando que um espaço, quando ele é formado por elementos naturais, mas esses elementos foram colocados ali pelo ser humano, né, pela cultura, uma sociedade que tem uma cultura, então a gente vai entender que aquela paisagem ali também tem uma formação cultural, ok? Como, por exemplo, se você vê uma fazenda de café, onde todas as árvores ali, todos os pés de café estão ali organizados certinho, em fileira, onde tem todo um espaço organizado para colher, vender, ter uma dinâmica ali econômica. Isso significa que aquele local ali não surgiu naturalmente, né? Surgiu pela mão do homem, a mão da sociedade. Então, quando a sociedade modifica esse local, então isso significa que esse local tem uma característica cultural, ok? E quando predomina elementos culturais, como esse aqui, a gente está vendo elementos naturais na imagem, né? A gente está vendo aqui o relevo, a gente está vendo aqui as geleiras, aqui a geleira não, né? A parte congelada do relevo, a gente está vendo parte mais plana, está vendo parte de vegetação, está vendo as rochas, e isso tudo nos dá a ideia de elementos. Isso tudo são elementos naturais, mas na imagem o que predomina são elementos culturais. Então, se a gente tiver que falar dessa paisagem geral, a gente vai classificar essa paisagem como uma paisagem cultural, porque predomina elementos que são culturais, ok? Agora vamos lá para a gente ver algumas diferenças de lugares. Deixa eu apagar isso. A gente vai estar vendo aqui essa página. Deixa eu ver o número dela. Opa, ok, 327, 328. Vamos ler aqui a 300. A gente vai ler esse trecho aqui da 329. Depois a gente vai ver as imagens aqui da 328, ok? Então vamos falar sobre os diferentes lugares, né? No mundo, as pessoas se relacionam com a natureza e modificam os lugares, influenciadas por uma cultura, sua religião e seus gostos pessoais. Isso pode ser percebido no modo como constrói suas casas, organiza o trânsito, desenvolve a agricultura e a criação de animais, entre outros aspectos. Portanto, os lugares podem se diferenciar uns dos outros pelas características da natureza,
como presença de floresta, deserto, cachoeira, e pelo modo como as pessoas os transformam de acordo com a sua vivência. As relações dos povos com os lugares onde vivem são diversas. Nas fotografias a seguir, vamos conhecer alguns lugares construídos com base na cultura e no contato com a natureza, por povos que apresentam modos de vida diferentes. Então, a gente tem 2 exemplos aqui. Vou chegar para baixo. Ó, a gente tem que aumentar um pouquinho para a gente visualizar melhor. Isso não, calma aí. Vamos lá. Tem que descer. Então vamos lá. Aqui, ó, a gente está apresentando aqui o rio Ganges, né, que é um rio que é considerado sagrado na Índia, e a população tem o hábito de ir a esse rio para tomar um banho, para se banhar, para apresentar algumas coisas de forma a ser abençoados, né? Eles acreditam que a água do rio tanto purifica a alma como purifica aquilo que eles apresentam. E por isso eles acabam tendo toda essa relação com o rio, de ir sempre no rio, se banhar uma vez, lavar as suas coisas, e é usado também pela sociedade de acordo com as necessidades básicas, independente da crença religiosa. Então, esse rio Ganges, ele cria ali um ambiente, uma paisagem que está relacionada à cultura daquele local, né, na Índia. E a gente tem aqui os Maçais, né, que é um povo nômade que vive na África. Esse povo aqui é do Quênia, está sendo apresentado um povo do Quênia, que é um país africano, e parte da sua criação. Eles são nômades, ou seja, vivem mudando de lugar, procurando lugares onde tem pasto para a sua criação. E aí não tem um local fixo, é uma outra cultura. Então a gente vai ver aí que as paisagens retratam culturas diferentes. E a gente tem aqui do outro lado, deixa eu diminuir, a gente tem aqui 4 paisagens mostrando aqui. Vamos ver se dá para baixar só um pouco. E, opa, foi muito. Aqui a gente está mostrando 4 lugares. Aqui um parque que retrata uma realidade cultural, paisagem com as suas características próprias e que retrata uma sociedade, a maneira que vive. Aqui a gente tem uma população ribeirinha, né? O que é uma população ribeirinha? Que vive à beira do rio, né? Próximo ao rio, que depende do rio, que tem a sua forma de vida totalmente relacionada ao rio. Não é só por ter um rio perto, mas é uma pessoa que depende daquele rio ali, que tem uma, uma forma até de desfrutar do rio, tanto para lazer quanto também para questões econômicas, ok? Então, isso é um outro tipo de cultura que essa paisagem retrata. Aqui a gente tem uma paisagem retratando uma área comercial, onde as pessoas se deslocam e procuram esse local para fazer suas compras, e outros se localizam ali porque está oferecendo alguma mercadoria. E a gente tem aqui o local onde tem uma exploração aqui agrícola, ok? Então, a gente tem aí lugares diferentes que a gente pode visualizar paisagem diferente, caracterizar de forma diferente, de acordo com a cultura, e também visualizando o que predomina, se são elementos naturais ou elementos culturais. Lembrando que quando o local é formado por uma paisagem, né, que tem só elementos que surgiram naturalmente, essa paisagem é natural. Quando é uma paisagem modificada pelo homem, é uma paisagem chamada de cultural, ok? Como exemplo, a gente tem aqui essa sociedade ribeirinha que é totalmente natural. A gente está vendo um rio ali, a floresta, está vendo uma montanha aqui no final, mas a paisagem, apesar de ter aqui, né,
Por exemplo, essa canoa aqui foi feita pelo ser humano, mas o que predomina aqui são elementos naturais e que surgiram ali naturalmente. Então, é uma paisagem natural. Já essas outras paisagens são paisagens culturais, inclusive essa aqui, que é formada por uma plantação planejada pelo ser humano. Então, tem a ver com a cultura, ok? Então, vamos seguir. Uma outra coisa que a gente tem para falar dos lugares é sobre a conexão dos lugares, a ligação que tem os lugares, a relação que eles têm um com o outro, e isso gira também por causa de um determinado produto. E esse trecho aqui, você pode pegar aí o seu livro e ler na página 330 e 331. Ele vai estar falando aí da produção de macarrão. E essa produção do macarrão, ela passa por um processo onde faz com que os lugares tenham uma relação. Por exemplo, aqui está dando um exemplo da produção de trigo, né, onde planta e colhe. Isso aqui está relacionado aos Estados Unidos, né, aqui no mapa. É o local onde planta e colhe. E essa outra imagem aqui de baixo, deixa eu baixar um pouquinho, está mostrando a transformação do trigo que vem lá da plantação e é formado em farinha. Esse processo aqui, deixa eu aumentar para a gente ver. Esse processo aqui está relacionado à África do Sul. E a gente tem um terceiro processo, que é quando vai para a Itália, ok? A África do Sul aqui, a gente mostrou lá no mapa os Estados Unidos. África do Sul. Opa! E depois a gente viu aqui a produção do macarrão, né? Aqui, ó, tá vendo? A farinha levada para outras indústrias para servir de matéria-prima para diversos produtos, entre eles o macarrão. E aqui está a produção do macarrão na Itália, que vai para cá, ó. Um outro destaque aqui no mapa, de vermelho também. E no último aqui está mostrando um exemplo em um mercado da Tailândia. Deixa eu fixar aqui a figura. Ó. Mercado na Tailândia, que vende o macarrão que veio da Itália. Aí, ó, um outro lugar se conectando. Então, existe uma relação de todos esses lugares e eles fazem essa conexão de acordo com a necessidade de um determinado produto. Então, você tem, mesmo lugares diferentes, eles também têm uma relação. Lembrando que o caminho não é só esse, mas a gente está mostrando um dos caminhos aí que passa a produção do macarrão, desde a tirada de trigo até a transformação na farinha, depois passa pela produção da farinha, transformar em macarrão, e depois vai para vários determinados mercados, para vários mercados, mas um deles, por exemplo, é na Tailândia. Então, existe uma relação dos lugares aí, que a gente vai estar vendo um pouquinho melhor nas próximas aulas. Vamos dar uma olhada agora na atividade que a gente tem para fazer. Está lá com base na página 337, né? A folhinha vocês vão pegar para fazer, mas tem aí com base nessa imagem. A imagem que a gente está vendo aí à nossa esquerda. Vou deixar só uma página aqui para a gente visualizar melhor. E aqui a gente tem essa imagem, que é da cidade de Salvador, onde a gente precisa interpretar ela de acordo com essa ideia de paisagem cultural e paisagem natural. Elementos naturais da paisagem e elementos culturais da paisagem, ok? Então, no primeiro momento, você vai ver analisar essa fotografia, que retrata aí a cidade de Salvador, na Bahia, e observar para depois responder as questões, né? A gente está vendo aqui que a cidade é formada por vários prédios, tá próximo à praia, né? Onde tem umas rochas aqui,
inicial, tem uma formação vegetal aqui, ó, no meio da cidade, ok? Então, a gente vai analisar a imagem, que é uma fotografia, e vai responder. O que a gente vai responder? Primeiramente, que elementos naturais você identifica na fotografia? A gente está vendo aí, como eu disse, a praia, a areia que está aí próximo, que está no litoral, as rochas que estão aí expostas e essa vegetação que está no centro da cidade. E a gente tem também a outra pergunta que está para vocês, que é quais os elementos culturais que vocês percebem aí nessa fotografia. Então, a gente tem alguns elementos naturais, deixa eu desmarcar aqui para a gente fazer o nosso. Ó. A gente tem um farol aqui, ó, tá vendo? Que é o que pode ser acende-se uma luz para que isso se transforme em uma referência para os navios que vêm no mar, né? Acende, por exemplo, um farol aqui assim, ó, e isso faz com que os navios à noite saibam, vejam essa referência, né? Então a gente tem aí o farol, a gente tem as construções dos prédios, a gente tem construções menores aqui, ó, também. A gente tem essa estrada aqui, ó, na beira da praia, que formam um litoral. Então a gente tem esses elementos que são culturais e tem os elementos naturais que a gente vai destacar aí nas respostas, ok? E a última questão que eu passei para vocês foi parecida com essa aqui, ó. Na fotografia retratada na paisagem, vamos lá de novo. Essa fotografia retrata uma paisagem natural ou cultural. Aí você tem que justificar. Então, essa paisagem é natural ou cultural? Como eu falei no início para vocês, se a paisagem está predominando elementos culturais, né, que teve a modificação aí pela sociedade, pelo ser humano, então essa paisagem é cultural, ok? Então é isso. Terminamos aqui as nossas questões. Até a nossa próxima aula. Valeu? Um abraço aí para vocês.